Esse menino tem os olhos iguais aos meus. As palavras escaparam da boca de Francisco Martinelli como um sussurro carregado de espanto e reconhecimento. O poderoso rei do café, dono de mais de 50 fazendas espalhadas pelo interior de São Paulo, parou bruscamente sua caminhada pela plantação quando seus olhos encontraram os de um garoto de aproximadamente 12 anos, que trabalhava entre os pés de café. Era uma manhã típica de 1952, com o sol ainda tímido no horizonte e a neblina dançando entre as fileiras verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Francisco havia saído cedo de sua mansão colonial para fazer sua inspeção semanal nas terras, algo que fazia religiosamente há mais de 20 anos. Conhecia cada palmo daquelas propriedades, cada trabalhador, cada família que vivia em suas terras. Mas nunca havia visto aquele menino. O garoto estava agachado, colhendo os grãos maduros com a destreza de quem já dominava o ofício há muito tempo. Suas roupas eram simples, remendadas, típicas dos filhos dos colonos. As mãos pequenas, mas calejadas, moviam-se com rapidez entre os galhos. Quando ergueu o rosto para limpar o suor da testa, foi que aconteceu o encontro dos olhares que mudaria tudo. Francisco sentiu como se estivesse olhando para um espelho do passado. Os mesmos olhos verdes penetrantes, a mesma expressão determinada que ele via no reflexo todas as manhãs, a mesma covinha no queixo, o mesmo formato do nariz. Era impossível negar a semelhança que saltava aos olhos de qualquer pessoa que prestasse atenção. "Menino, venha cá!" chamou Francisco, sua voz tremendo imperceptivelmente. O garoto hesitou por um momento, olhando ao redor como se procurasse uma rota de fuga. Os outros trabalhadores pararam o que estavam fazendo, curiosos com a situação inusitada. Era raro o patrão dirigir a palavra diretamente a uma criança. "Não tenha medo, só quero conversar." Francisco suavizou o tom, mas seu coração batia descompassado. "Como você se chama?" "Miguel, senhor", respondeu o menino, baixando os olhos em sinal de respeito, como havia aprendido a fazer com todos os adultos. "Miguel Santos." O sobrenome atingiu Francisco como um raio. Santos. O mesmo sobrenome de Helena Santos, a jovem que havia trabalhado em sua casa há 13 anos. Helena, a moça de sorriso doce e olhos brilhantes que cuidava da limpeza da mansão e que desapareceu de uma hora para outra, sem dar explicações, deixando apenas um bilhete dizendo que precisava voltar para sua cidade natal. Francisco lembrava-se dela com uma clareza que o surpreendeu. Lembrava-se de como ela cantarolava enquanto trabalhava, de como seus olhos se iluminavam quando ele passava pelos corredores, de como ele próprio sentia uma atração que tentava sufocar por saber que não era apropriada para um homem de sua posição social. Lembrava-se também da noite em que essa barreira foi quebrada, durante uma festa na fazenda, quando o vinho e a música criaram uma atmosfera que dissolveu todas as convenções sociais. "E sua mãe, menino? Como ela se chama?" perguntou Francisco, já temendo a resposta que poderia confirmar suas suspeitas. "Helena, senhor. Helena Santos. Mas ela morreu no ano passado", Miguel respondeu, sua voz embargada pela emoção contida. O mundo pareceu parar ao redor de Francisco. As vozes dos trabalhadores se transformaram em um murmúrio distante. O canto dos pássaros se tornou um eco longínquo. Helena estava morta. A mulher que havia desaparecido de sua vida carregando um segredo que ele apenas agora começava a compreender, não estava mais neste mundo. E ali, diante dele, estava possivelmente o fruto daquela noite de paixão que ele tentara esquecer por tantos anos. "Onde você mora agora, Miguel?" Francisco conseguiu perguntar, lutando para manter a compostura diante dos trabalhadores que observavam a cena com crescente curiosidade. "Com a família Souza, senhor. Eles me deixaram ficar depois que minha mãe morreu, mas eu trabalho para pagar minha comida e o lugar para dormir." O menino explicou com uma dignidade que tocou profundamente o coração do fazendeiro. Francisco olhou ao redor e percebeu que a conversa estava chamando atenção demais. Precisava de privacidade para processar aquela descoberta que ameaçava abalar os alicerces de sua vida cuidadosamente construída. Era casado há 25 anos com Amélia, uma mulher da alta sociedade paulistana,
mas o casamento nunca havia sido abençoado com filhos. Agora, diante dele, estava possivelmente o herdeiro que ele nunca soube que teve. Você vai vir comigo à Casa Grande, Francisco decidiu, sua voz recuperando a autoridade natural. Quero conversar mais com você. O murmúrio entre os trabalhadores aumentou. Era inédito o patrão levar um menino trabalhador para a casa principal. Miguel hesitou novamente, olhando para os outros como se esperasse alguma orientação. Pode ir, menino, disse João, um dos capatazes mais antigos. Quando o patrão chama, é para ir mesmo. Enquanto caminhavam pela estrada de terra que levava à mansão, Francisco observava discretamente o garoto ao seu lado. A cada passo, mais detalhes da semelhança se tornavam evidentes. A forma como Miguel caminhava, com passos determinados apesar da pouca idade. A maneira como ele olhava ao redor, absorvendo cada detalhe da paisagem. Era como se Francisco estivesse vendo a si mesmo décadas atrás, quando era apenas um jovem sonhador que herdara as primeiras terras do pai e sonhava em construir um império do café. A revelação estava apenas começando, mas Francisco já sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Nas próximas horas, verdades há muito enterradas viriam à tona, segredos seriam revelados e uma família seria redefinida de uma forma que ninguém poderia ter previsto. A mansão colonial se erguia majestosa no topo da colina, suas paredes brancas contrastando com as telhas vermelhas e os jardins meticulosamente cuidados que a cercavam. Miguel nunca havia chegado tão perto da Casa Grande, sempre mantendo respeitosa distância quando passava por ali durante o trabalho. Agora, caminhando ao lado do próprio dono de tudo aquilo, sentia-se pequeno e deslocado, como se estivesse pisando em território sagrado. Francisco abriu a pesada porta de madeira entalhada e fez um gesto para que o menino entrasse. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Lustres de cristal pendiam do teto alto. Móveis de jacarandá ocupavam os espaços com elegância. E quadros a óleo retratavam paisagens e ancestrais da família Martinelli. Miguel mantinha os olhos baixos, temendo tocar em algo valioso e quebrar. Sente-se. Francisco indicou uma poltrona de couro na biblioteca, um ambiente repleto de livros do chão ao teto. Quer água? Alguma coisa para comer? Miguel balançou a cabeça negativamente, ainda processando a surreal situação de estar ali. Francisco serviu-se de um copo de uísque, suas mãos tremendo ligeiramente. Precisava de coragem para fazer as perguntas que poderiam mudar tudo. Miguel, me fale sobre sua mãe. Como ela era? Francisco começou, sentando-se na poltrona oposta. Os olhos do menino se iluminaram pela primeira vez desde que chegara à casa. Ela era a pessoa mais bonita do mundo, senhor. Cantava enquanto cozinhava, contava histórias antes de eu dormir. Trabalhava muito para nos sustentar, costurava roupas para as famílias da cidade à noite, depois de cuidar da casa. E ela nunca falou sobre o tempo que trabalhou aqui na fazenda? Miguel hesitou, seus dedos brincando nervosamente com a barra da camisa. Ela falava pouco sobre o passado, senhor. Só dizia que havia trabalhado numa casa grande antes de eu nascer, mas que teve que ir embora quando descobriu que estava esperando o bebê. As palavras atingiram Francisco como punhaladas. Helena havia ido embora grávida de seu filho. A matemática era simples. Miguel tinha aproximadamente 12 anos. Helena havia desaparecido há 13 anos. Os fatos se encaixavam perfeitamente, mas Francisco precisava de mais certezas. Ela chegou a mencionar o nome do pai da criança? Perguntou, tentando soar casual, mas sua voz traía a atenção. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse debatendo internamente se deveria revelar algo. Finalmente, suspirou profundamente. Antes de morrer, quando estava muito doente, ela falou algumas coisas, meio confusas. Dizia que eu tinha o mesmo olhar de alguém que ela havia conhecido, alguém importante. Dizia que eu devia ser forte como meu pai, mesmo não conhecendo ele. E mais alguma coisa? Ela guardava uma foto, Miguel admitiu relutantemente. Uma foto de jornal, toda amarelada. Quando eu perguntava sobre ela, ela ficava triste e mudava de assunto. Depois que ela morreu,
Eu procurei a foto, mas não encontrei. A senhora Souza deve ter jogado fora com as outras coisas dela. Francisco sentiu o coração acelerar. Uma foto de jornal. Possivelmente uma das muitas vezes que ele havia aparecido na imprensa local, seja por negócios, eventos sociais ou inaugurações de novas plantações. Helena havia guardado sua foto por todos esses anos. Neste momento, passos ecoaram no corredor e Amélia Martinelli apareceu na porta da biblioteca. Aos 45 anos, ela mantinha a postura elegante e altiva que a caracterizara desde jovem. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque perfeito, e ela usava um vestido azul marinho que realçava sua figura ainda bem conservada. "Francisco, quem é esta criança?" perguntou, seu tom revelando mais curiosidade que desaprovação. Amélia estava acostumada com as excentricidades do marido, mas nunca o havia visto trazer um menino trabalhador para dentro de casa. "Amélia, este é Miguel." "Miguel Santos", Francisco apresentou, observando atentamente a reação da esposa ao ouvir o sobrenome. Ele trabalha na plantação." Amélia aproximou-se e seus olhos se arregalaram quando viu o rosto do menino de perto. A semelhança com o marido era inegável, gritante até. Qualquer pessoa com olhos seria capaz de perceber. Ela olhou de Miguel para Francisco e depois novamente para Miguel, e Francisco viu o momento exato em que a compreensão atingiu sua esposa como um raio. "Meu Deus!" ela murmurou, levando a mão ao peito. "Francisco, o que significa isso?" "Significa que precisamos conversar", Francisco respondeu gravemente. "Miguel, você pode esperar na cozinha? Peça para a Dona Maria preparar algo para você comer." O menino levantou-se rapidamente, aliviado por sair daquela situação tensa. Assim que ele saiu, Amélia fechou a porta da biblioteca com força. "Não me diga que..." ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. "Eu acho que sim, Amélia. Eu acho que ele é meu filho." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amélia apoiou-se na escrivaninha, seu rosto empalidecendo visivelmente. Durante 25 anos de casamento, ela havia aceito que nunca teriam filhos. Havia consultado médicos, feito novenas, tentado todos os tratamentos disponíveis, mas a maternidade havia permanecido um sonho inalcançável. E agora descobria que o problema talvez não fosse seu, mas que o marido havia gerado um filho com outra mulher. "Quem era ela?" Amélia perguntou, sua voz controlada, mas carregada de dor. "Helena Santos. Ela trabalhou aqui como doméstica por alguns meses, há 13 anos. Era uma moça simples, do interior. Desapareceu de uma hora para outra, e eu nunca soube por quê. Até agora." "Até agora", Francisco confirmou. Amélia caminhou até a janela que dava vista para as plantações, observando os trabalhadores que continuavam suas atividades cotidianas, alheios ao drama que se desenrolava na casa grande. "E o que você pretende fazer com essa descoberta?" "Não sei ainda. Preciso ter certeza primeiro. Mas se ele é realmente meu filho, Amélia, eu não posso simplesmente ignorar isso. Ele está vivendo como órfão, trabalhando para se sustentar aos 12 anos de idade. E nossa vida, nosso casamento, nossa posição social, você pensou no escândalo que isso pode causar?" Amélia se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Francisco aproximou-se da esposa e tentou tocá-la, mas ela se afastou. "Amélia, eu sei que é difícil, mas..." "Difícil?" ela repetiu, sua voz subindo de tom. "Francisco, você não tem ideia do que isso significa para mim. Durante anos eu me culpei por não conseguir dar filhos a você. Suportei os sussurros das pessoas, as perguntas indiscretas, os olhares de pena. E agora descubro que você teve um filho com outra mulher." A dor na voz de Amélia cortou o coração de Francisco. Ele nunca havia imaginado como sua esposa se sentia em relação à ausência de filhos, sempre assumindo que ela havia aceito a situação com a mesma resignação que ele. Agora percebia que ela havia sofrido em silêncio todos esses anos. "Eu não sabia, Amélia. Juro que não sabia. Se soubesse, teria... Teria o quê? Assumido a criança?"
deixado sua amante, ou teria arranjado uma forma de se livrar do problema? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Francisco sabia que não tinha uma resposta que pudesse amenizar a dor que havia causado involuntariamente à esposa. A verdade era que ele não sabia o que teria feito se soubesse da gravidez de Helena na época. Na cozinha da mansão, Miguel observava fascinado o movimento da Dona Maria, uma senhora robusta de cabelos grisalhos que comandava aquele ambiente com autoridade maternal há mais de 15 anos. Ela havia preparado um prato generoso de arroz, feijão, carne assada e legumes, uma refeição mais farta do que qualquer uma que o menino havia comido nas últimas semanas. Come devagar, menino, que ninguém vai roubar tua comida, Dona Maria dizia com carinho, observando como Miguel devorava cada garfada como se fosse a última. Há quanto tempo você não faz uma refeição decente? Miguel parou de mastigar constrangido. Desculpa, dona, é que na casa dos Souza a comida é pouca, e eu sempre deixo as crianças comerem primeiro. O coração de Dona Maria se apertou. Ela havia criado 5 filhos e reconhecia a fome verdadeira quando a via. E como você veio parar na casa dos Souza, criança? Quando minha mãe morreu, eles me deixaram ficar. Não são ruins comigo, mas têm 4 filhos próprios para sustentar. Eu trabalho na plantação e dou todo o meu pagamento para eles, em troca de comida e um lugar para dormir no celeiro. Dona Maria fez o sinal da cruz. Que situação triste, meu menino. E sua mãe, como ela se chamava? Helena Santos, Miguel respondeu. E imediatamente notou como os olhos da cozinheira se arregalaram. Helena Santos? Ela repetiu, deixando cair a colher que segurava. Uma moça bonita de cabelos castanhos e olhos doces, que cantarolava enquanto trabalhava. A senhora conheceu minha mãe? Miguel perguntou, animado pela primeira vez desde que chegara à casa. Dona Maria puxou uma cadeira e sentou-se ao lado do menino, suas mãos trêmulas segurando as dele. Conheci sim, meu filho. Sua mãe trabalhou aqui nesta casa, ajudava na limpeza e às vezes na cozinha. Era uma menina doce, trabalhadora, sempre com um sorriso no rosto. Por que ela foi embora? A pergunta fez Dona Maria hesitar. Ela lembrava-se perfeitamente da noite em que Helena havia ido até sua casa, nos fundos da propriedade, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Lembrava-se de como a jovem havia implorado para que ela não contasse a ninguém sobre seu estado, especialmente não ao patrão. Helena estava grávida e aterrorizada com as consequências que isso poderia trazer. Ela teve que voltar para cuidar da família dela. Dona Maria mentiu, não querendo revelar segredos que não lhe pertenciam. Mas sempre perguntava sobre você nas cartas que mandava no começo. Ela mandava cartas? Mandava sim. Por um tempo, pelo menos. Depois pararam de chegar. Miguel terminou de comer em silêncio, processando essas novas informações sobre sua mãe. Dona Maria o observava com atenção crescente, notando cada detalhe de sua fisionomia. A semelhança com Francisco era impressionante. Os mesmos olhos verdes, a mesma linha do maxilar, até a forma como franzia a testa quando pensativo era idêntica. Menino, ela disse suavemente. O patrão disse alguma coisa sobre por que te trouxe aqui? Não, dona. Só disse que queria conversar comigo. Mas eu tô com medo de ter feito alguma coisa errada. Você não fez nada errado. Pode ficar tranquilo. Neste momento, vozes alteradas chegaram até a cozinha vindas da biblioteca. Miguel e Dona Maria puderam ouvir fragmentos da discussão entre Francisco e Amélia, embora não conseguissem distinguir as palavras exatas. O tom era claramente de conflito, e isso deixou o menino ainda mais nervoso. Eles estão brigando por minha causa? Miguel perguntou com os olhos marejados. Não se preocupe com isso, criança. Adultos às vezes precisam conversar sobre coisas importantes. Na biblioteca, a discussão entre Francisco e Amélia havia escalado. Amélia caminhava de um lado para outro, suas mãos gesticulando enquanto falava, a compostura aristocrática temporariamente abandonada. Você não entende, Francisco. Se você reconhecer esse menino como seu filho, vai arruinar nossa reputação.
As pessoas vão falar, vão especular sobre quantas outras mulheres podem ter existido. Nossa posição na sociedade vai ser comprometida. E daí, Amélia? Que diferença faz o que as pessoas vão falar? O menino é inocente nessa história toda. Inocente ou não, ele representa um escândalo. E eu não vou permitir que nossa vida seja destruída por um erro do passado. Francisco parou abruptamente e encarou a esposa. Erro do passado? Estamos falando de um ser humano, Amélia. De uma criança que pode ser meu filho. Que pode ser seu filho. Ela enfatizou. Você não tem certeza de nada. Essa mulher pode ter se relacionado com outros homens. Você está se baseando apenas numa semelhança física. A observação de Amélia tinha lógica, e Francisco sabia disso. Embora a semelhança fosse impressionante, não constituía prova definitiva de paternidade, mas algo em seu íntimo, uma certeza inexplicável, dizia-lhe que Miguel era seu filho. Então o que você sugere que eu faça? Francisco perguntou. Mande o menino embora. Dê uma quantia em dinheiro para a família que está cuidando dele, para que ele tenha uma vida melhor, mas mantenha distância. Não se envolva mais do que isso. E se ele for realmente meu filho, vou abandoná-lo uma segunda vez? Você não abandonou ninguém, Francisco. Você nem sabia que ele existia. A discussão foi interrompida por uma batida suave na porta. Dona Maria entrou, trazendo uma bandeja com café fresco e biscoitos. Com licença, patrão, patroa. Trouxe um café para vocês, ela disse, mas seus olhos carregavam uma mensagem diferente. Obrigado, Maria. Como está o menino? Francisco perguntou. Comeu bem, patrão. Estava com muita fome. Dona Maria hesitou antes de continuar. Patrão, posso falar uma coisa? Claro. Eu conheci a mãe dele. Helena Santos trabalhou aqui mesmo há uns 13 anos. Era uma moça direita, trabalhadora. E esse menino? Ele tem seus olhos, patrão. Tem seu jeito de franzir a testa, seu modo de andar. Qualquer pessoa que conheça o senhor vai perceber a semelhança. Amélia suspirou profundamente. Então já é tarde demais para manter isso em segredo. Não necessariamente, Francisco ponderou. Podemos ser discretos. Não precisa ser um escândalo público. Francisco, você está sendo ingênuo. Os empregados já viram o menino aqui. A notícia vai se espalhar pelas fazendas em questão de horas. Até o fim da semana, toda a região vai estar comentando sobre o filho secreto do rei do café. A realidade das palavras de Amélia atingiu Francisco como um balde de água fria. Ele havia sido impulsivo ao trazer Miguel para a casa, movido pela emoção da descoberta. Não havia pensado nas consequências práticas de suas ações. Então, o que fazemos agora? Ele perguntou, genuinamente perdido. Agora vocês decidem o que é mais importante. Dona Maria se intrometeu corajosamente. A opinião dos outros ou a vida de uma criança inocente que pode ser da família de vocês? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Francisco olhou para a esposa, que desviou o olhar. Olhou para Dona Maria, cujos olhos brilhavam com uma mistura de desafio e compaixão. E pensou em Miguel, na cozinha, provavelmente assustado e confuso, sem entender por que havia sido trazido para aquele mundo que não era o seu. A decisão que tomasse nos próximos minutos mudaria não apenas a vida do menino, mas de todos os envolvidos naquela situação. Francisco sabia que não havia como voltar atrás. A partir do momento em que trouxera Miguel para dentro da casa, havia cruzado uma linha que não podia mais ser desfeita. O som de cavalo se aproximando interrompeu o tenso silêncio da biblioteca. Francisco caminhou até a janela e viu o Dr. Roberto Mendes, o médico da família e um dos poucos homens em quem confiava plenamente, descendo de sua charrete. Era uma visita inesperada, mas que Francisco recebeu como um sinal do destino. Roberto chegou, Francisco anunciou. Talvez ele possa nos ajudar com essa situação. Dr. Mendes era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos redondos que lhe davam um ar intelectual. Havia estudado medicina em São Paulo e retornado ao interior para servir a comunidade local. Era conhecido por sua discrição e sabedoria, qualidades que o tornaram confidente de muitas famílias importantes da região.
Francisco, Amélia. Ele cumprimentou ao entrar na biblioteca, mas imediatamente percebeu a atmosfera carregada. Espero não estar interrompendo nada importante. Vim fazer minha visita mensal de rotina. Na verdade, Roberto, sua chegada é providencial, Francisco disse. Temos uma situação delicada e precisamos de sua opinião médica e de sua discrição. Dr. Mendes ajustou os óculos intrigado. Podem contar comigo, como sempre. Francisco relatou rapidamente a descoberta de Miguel, a semelhança física inegável e as suspeitas sobre a paternidade. Dr. Mendes ouviu atentamente, fazendo perguntas pontuais e observando as reações tanto de Francisco quanto de Amélia. Gostariam que eu examinasse o menino? Ele perguntou ao final. Embora não possamos ter certeza absoluta da paternidade sem exames mais avançados que não existem aqui, posso fazer uma avaliação médica da criança e observar as semelhanças físicas. Seria possível? Francisco perguntou esperançoso. Claro, mas antes preciso conhecer a história médica da família. Francisco, você se lembra de alguma característica física particular de seus pais? Marcas de nascença, formato específico de orelhas, alguma peculiaridade? Francisco pensou por um momento. Meu pai tinha uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, resultado de uma queda quando criança. E minha mãe? Ela tinha uma marca de nascença no pulso direito, em formato de lua crescente. E você, Francisco? Tenho uma pequena cicatriz no queixo, quase imperceptível, e... Ele hesitou. Uma marca de nascença nas costas, entre as omoplatas. Dr. Mendes fez anotações mentais. Vamos conhecer o menino, então. Na cozinha, Miguel havia terminado de comer e ajudava a Dona Maria a lavar a louça, gesto que tocou o coração da cozinheira. Era raro encontrar uma criança tão educada e prestativa. Miguel! Francisco chamou ao entrar na cozinha acompanhado de Amélia e do médico. Este é Dr. Mendes. Ele gostaria de conversar com você. O menino secou as mãos no avental e cumprimentou o médico respeitosamente. Dr. Mendes sorriu de forma tranquilizadora. Olá, Miguel. Não se preocupe, não é nada grave. Só quero fazer algumas perguntas sobre sua saúde, está bem? Eles se dirigiram para a sala de estar, um ambiente menos formal que a biblioteca. Doutor. Mendes começou com perguntas rotineiras sobre a saúde de Miguel, se tinha alguma doença, como se sentia, etc. O menino respondeu com sinceridade, relatando que raramente ficava doente e que se considerava forte. Miguel, você se lembra de sua mãe ter mencionado alguma coisa sobre características físicas da família? Alguma marca especial, cicatriz, algo assim? O menino pensou cuidadosamente. Ela sempre dizia que eu tinha uma pequena marca nas costas igual à do meu pai. Dizia que era como se fosse uma marca da família. Francisco e Dr. Mendes trocaram olhares significativos. Você se importaria se eu desse uma olhada nessa marca? O médico perguntou. Miguel assentiu e virou-se levantando a camisa. Todos na sala prenderam a respiração. Ali, entre as omoplatas do menino, estava uma marca de nascença idêntica à de Francisco. Um pequeno sinal escuro em formato irregular, mas inconfundível. Doutor. Mendes examinou a marca cuidadosamente, comparando mentalmente com a descrição que Francisco havia dado. Francisco, você poderia me mostrar sua marca? Francisco hesitou por um momento, consciente de que aquele seria um momento definitivo. Removeu a camisa e mostrou suas costas. A semelhança era impressionante. Não apenas o formato da marca era idêntico, mas também sua localização exata. Meu Deus! Amélia murmurou levando a mão à boca. Doutor. Mendes continuou seu exame, observando outras características físicas de Miguel. O formato das orelhas, a linha do cabelo, a estrutura óssea do rosto, tudo correspondia ao que se esperaria de um filho de Francisco. Há mais uma coisa, Miguel disse timidamente. Minha mãe sempre dizia que eu tinha uma pequena cicatriz no queixo, igual a de alguém especial. Ela apareceu quando eu caí de uma árvore aos 5 anos. Francisco passou a mão pela própria cicatriz no queixo, quase imperceptível, mas ali presente desde a infância. A correspondência era assombrosa. Dr. Mendes completou seu exame e pediu para falar reservadamente com Francisco e Amélia. Miguel ficou na sala de estar com Dona Maria,
que lhe contava histórias sobre a fazenda. Francisco, o médico disse em voz baixa, baseado no que vi, a marca de nascença idêntica, as características físicas, a correspondência de idade, eu diria que há uma probabilidade muito alta de que Miguel seja seu filho biológico. Muito alta quanto? Amélia perguntou. Eu diria acima de 90%. A marca de nascença especialmente é um forte indicativo genético. É muito raro duas pessoas não relacionadas terem marcas idênticas na mesma localização. Francisco sentiu-se ao mesmo tempo aliviado e aterrorizado. Aliviado por ter finalmente uma resposta, aterrorizado pelas implicações dessa resposta. E agora? Amélia perguntou, sua voz revelando resignação. Agora vocês precisam decidir como vão lidar com essa realidade, Dr. Mendes respondeu. Mas posso dar uma opinião médica. O menino está subnutrido, claramente não está recebendo cuidados adequados. Se ele for realmente seu filho, Francisco, ele precisa de ajuda. Subnutrido? Francisco perguntou alarmado. Sim, não gravemente, mas é evidente que não está se alimentando adequadamente há algum tempo. É um menino resiliente, mas precisa de cuidados melhores. A informação atingiu Francisco como um soco no estômago. Seu possível filho estava passando necessidades enquanto ele vivia em abundância, sem nem saber de sua existência. Roberto, Francisco disse determinado, preciso de sua ajuda para resolver essa situação da melhor forma possível. Podem contar comigo, mas lembrem-se, qualquer decisão que tomem afetará não apenas vocês, mas principalmente o menino. Ele precisa de estabilidade, de uma família que o aceite completamente. Amélia suspirou profundamente. Durante toda a sua vida adulta, havia sonhado em ser mãe. Havia chorado em silêncio todas as vezes que sua menstruação chegava, indicando mais um mês sem gravidez. Havia invejado secretamente as amigas que tinham filhos. E agora, de forma inesperada e complicada, a maternidade estava sendo oferecida a ela, não através de uma gravidez, mas através da aceitação do filho que o marido havia gerado com outra mulher. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, ela disse finalmente. Claro, Francisco concordou. Mas enquanto isso, não podemos deixar o menino voltar para aquela situação precária. O que você está sugerindo? Que ele fique aqui esta noite, pelo menos. Que tenhamos tempo para pensar em uma solução adequada. Dr. Mendes assentiu aprovando. É sensato. E sugiro que mantenham discrição total sobre essa situação até decidirem como proceder. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. Na sala de estar, Miguel ouvia fascinado as histórias de Dona Maria sobre os primeiros anos da fazenda, quando Francisco era ainda um jovem cheio de sonhos e ambições. Sem saber, estava ouvindo histórias sobre seu próprio pai, sobre o homem cujo sangue corria em suas veias. A noite prometia ser longa e decisiva para todos os envolvidos. Segredos enterrados há anos haviam vindo à tona, e agora restava decidir como lidar com a verdade que já não podia mais ser ignorada. A noite caiu sobre a fazenda com uma serenidade que contrastava completamente com a tempestade emocional que se desenrolava dentro da mansão. Miguel havia sido instalado em um dos quartos de hóspedes, um ambiente luxuoso que o deixou intimidado com suas cortinas de veludo, móveis de madeira nobre e uma cama maior que qualquer uma em que já havia dormido. Francisco não conseguia pregar o olho. Caminhava pelos corredores da casa, parando ocasionalmente diante do quarto onde Miguel dormia. Várias vezes, chegou a erguer a mão para bater na porta, querendo conversar com o menino, mas sempre desistia no último momento. O que poderia dizer? Como explicar uma situação que ele mesmo ainda estava tentando compreender? Na suíte principal, Amélia estava sentada em sua penteadeira, escovando os cabelos mecanicamente, enquanto olhava seu reflexo no espelho. As lágrimas que havia conseguido conter durante o dia agora corriam livremente por seu rosto. 25 anos de casamento, 25 anos de tentativas frustradas de engravidar, e agora descobria que o problema talvez nunca tivesse sido dela. Francisco, ela chamou quando o ouviu passar pelo corredor. Ele entrou no quarto, visivelmente abalado. Não consegue dormir também? Como poderia?
ela respondeu virando-se para encará-lo. Nossa vida inteira mudou em uma tarde, Francisco. Tudo que eu acreditava sobre nós, sobre nosso casamento, sobre minha incapacidade de ter filhos. Amélia, eu nunca soube. Você tem que acreditar nisso. Eu acredito, ela disse surpreendentemente. Conheço você há tempo suficiente para saber quando está mentindo, mas isso não torna a situação menos dolorosa. Francisco aproximou-se e sentou-se na cama ao lado da esposa. O que você está pensando fazer? Amélia ficou em silêncio por um longo momento, organizando seus pensamentos. Estou pensando numa criança de 12 anos que perdeu a mãe e está vivendo como órfão quando tem um pai que pode cuidar dele. Estou pensando numa mulher que morreu sem poder dizer ao filho quem era seu pai. E estou pensando em mim mesma, que sempre quis ser mãe e agora tenho essa oportunidade, mesmo que não seja da forma que imaginei. E qual é sua conclusão? Minha conclusão é que somos pessoas privilegiadas, Francisco. Temos recursos, temos posição social, temos amor para dar. Se esse menino é realmente seu filho, e tudo indica que é, então nossa obrigação moral é cuidar dele. Francisco sentiu um alívio imenso ao ouvir essas palavras. Havia temido que Amélia exigisse que ele mandasse Miguel embora, criando um conflito entre sua lealdade conjugal e sua responsabilidade paterna recém-descoberta. Mas, Amélia continuou, isso não pode ser feito de qualquer jeito. Precisamos pensar cuidadosamente em como proceder. A forma como lidamos com essa situação vai determinar se ela se torna uma bênção ou uma maldição para todos nós. No dia seguinte, Dr. Mendes retornou cedo à fazenda, trazendo consigo Padre Antônio, o pároco local, e outro homem de confiança da família Martinelli. Padre Antônio era um homem idoso, de cabelos brancos e olhos bondosos, conhecido por sua sabedoria e discrição. Francisco me contou sobre a situação. O padre disse após cumprimentar a todos. É uma situação delicada, mas não incomum. Deus age de formas misteriosas, e talvez esteja oferecendo a vocês uma oportunidade de fazer o bem. Eles se reuniram na biblioteca, enquanto Miguel tomava café da manhã na cozinha com Dona Maria. O menino havia dormido melhor do que em meses, mas acordara confuso sobre sua situação. Ninguém ainda havia explicado claramente por que estava ali. Padre, Francisco começou, preciso de sua orientação. Se Miguel é meu filho, quais são minhas obrigações? Suas obrigações são as mesmas de qualquer pai, Francisco. Prover cuidado, educação, amor e proteção. Mas há também a questão legal a considerar. Legal? Dr. Mendes interveio. Francisco, para que Miguel tenha direitos legais como seu filho, você precisaria reconhecê-lo oficialmente. Isso envolve documentação, registro civil e inevitavelmente tornará a situação pública. E se não o reconhecer legalmente? Então ele permanece oficialmente órfão, mas você pode cuidar dele informalmente. Muitas famílias fazem isso. Adotam crianças de fato sem a papelada oficial. Amélia refletiu sobre as opções. Qual seria mais vantajoso para Miguel? Legalmente, o reconhecimento oficial daria a ele direitos de herança e status social. Mas também exporia toda a família ao escrutínio público, Padre Antônio explicou. E há uma terceira opção, Dr. Mendes acrescentou. Vocês poderiam oficialmente adotar Miguel, apresentando-o como uma criança órfã que decidiram acolher por caridade. Isso lhe daria status legal na família, sem revelar a verdadeira paternidade. Francisco considerou as opções cuidadosamente. Cada uma tinha vantagens e desvantagens, não apenas para ele e Amélia, mas principalmente para Miguel. Eu acho, ele disse finalmente, que a decisão deve considerar o que é melhor para o menino, e para isso, preciso conhecê-lo melhor. Sugiro que passem alguns dias juntos, Padre Antônio aconselhou. Deixem Miguel ficar aqui na fazenda por uma semana. Observem como ele se adapta, como vocês se sentem em relação a ele, como ele reage a vocês. Não tomem uma decisão permanente baseada apenas na emoção do momento. A sugestão fez sentido para todos. Francisco chamou Miguel para a biblioteca e, pela primeira vez, tentou explicar a situação de forma honesta, mas cuidadosa.
Miguel, ele começou. Você sabe que sua mãe trabalhou aqui há muitos anos, não é? Sim, senhor. A dona Maria me contou. Bem, sua mãe era uma pessoa muito especial para mim. E você me lembra muito ela. Francisco escolheu as palavras cuidadosamente. Eu gostaria que você ficasse aqui na fazenda por alguns dias. Não para trabalhar, mas como nosso convidado. Você gostaria disso? Os olhos de Miguel se iluminaram, mas logo se encheram de preocupação. E a família Souza? Eles vão ficar bravos se eu não aparecer para trabalhar? Eu vou conversar com eles, explicar que você está aqui a meu pedido. Não se preocupe com isso. E depois dos alguns dias, o que vai acontecer comigo? A pergunta inocente partiu o coração de Francisco. Ali estava uma criança que havia aprendido a não confiar na permanência das situações boas, sempre esperando que a segurança fosse temporária. Vamos decidir isso juntos, Miguel. Primeiro, vamos nos conhecer melhor. Você gostaria de aprender a ler melhor? De conhecer mais sobre a fazenda? De ter tempo para ser criança em vez de só trabalhar? Miguel assentiu vigorosamente, mas seus olhos ainda revelavam cautela. Havia aprendido da forma mais dura que os adultos nem sempre cumpriam suas promessas. Uma coisa eu posso prometer, Francisco disse, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos do menino. Enquanto você estiver sob meu teto, não vai passar fome, não vai ser maltratado e será tratado com o respeito que merece, isso eu garanto. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Miguel sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto e revelou ainda mais sua semelhança com Francisco. Dr. Mendes e Padre Antônio trocaram olhares aprovadores. Estava claro que, independentemente das complicações legais e sociais, havia uma conexão natural se formando entre pai e filho. A semana de teste estava apenas começando, mas todos pressentiam que mudanças profundas e irreversíveis estavam em curso. A vida na fazenda Martinelli nunca mais seria a mesma. Os primeiros dias de Miguel na mansão foram como viver em um sonho. Acordava em uma cama macia, com lençóis limpos e cheirosos, e descia para encontrar um café da manhã farto esperando por ele. Dona Maria havia se encarregado de cuidar do menino como se fosse seu próprio neto, certificando-se de que ele comesse adequadamente e se sentisse em casa. Francisco havia decidido dedicar as manhãs para conhecer melhor o menino. Levava-o para passear pela fazenda, mostrando-lhe aspectos do negócio que iam muito além do simples trabalho na plantação. Miguel descobriu que havia escritórios onde se controlavam as finanças, armazéns onde o café era processado e preparado para venda, e até mesmo uma pequena escola onde os filhos dos funcionários aprendiam as primeiras letras. Você sabe ler, Miguel? Francisco perguntou enquanto caminhavam pela propriedade. Um pouco, senhor. Minha mãe me ensinou o básico antes de morrer. Depois não tive mais tempo para estudar. Francisco sentiu uma pontada de tristeza ao imaginar Helena ensinando o filho a ler à luz de velas, provavelmente depois de um dia inteiro de trabalho. Gostaria de aprender mais? Gostaria muito, senhor. Minha mãe sempre dizia que o estudo era a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Sua mãe era uma mulher sábia. Durante essas caminhadas, Francisco observava cuidadosamente o comportamento de Miguel. O menino era inteligente, curioso, fazia perguntas pertinentes sobre tudo o que via. Havia nele uma dignidade natural que impressionava. Mesmo vindo de uma situação de pobreza, nunca se comportava de forma servil ou bajuladora. Tratava todos com respeito, mas mantinha sua personalidade própria. Amélia, por sua vez, observava a dupla de longe. Via como os gestos de Miguel ecoavam os de Francisco, como ambos tinham o hábito de coçar a cabeça quando pensativos, como seus sorrisos eram idênticos. A cada dia que passava, ficava mais difícil negar a paternidade. No terceiro dia, Amélia decidiu se aproximar mais do menino. Encontrou-o na biblioteca, folheando cuidadosamente um livro de ilustrações sobre história do Brasil. Gosta de história, Miguel? Ela perguntou sentando-se ao seu lado. Gosto sim, senhora. Acho interessante saber como as coisas eram antes da gente nascer. E o que mais gosta de fazer? Miguel pensou por um momento.
Gosto de ouvir histórias, de aprender coisas novas. Gosto de desenhar também, mas nunca tive papel e lápis para fazer direito. Amélia sentiu o coração se apertar. Você desenha? O que gosta de desenhar? Animais, plantas, pessoas. Minha mãe dizia que eu tinha jeito para isso. No dia seguinte, Amélia surpreendeu Miguel com um presente. Um conjunto completo de lápis de desenho, papel de qualidade e uma caixa de aquarelas. Os olhos do menino se encheram de lágrimas de emoção. Para mim? Ele perguntou incrédulo. Para você. Quero ver esses desenhos de que sua mãe tanto se orgulhava. Miguel passou horas desenhando, criando paisagens da fazenda, retratos de Dona Maria, esboços dos cavalos que tanto admirava. Seu talento era evidente. Havia uma naturalidade em seus traços que revelava um dom genuíno. Francisco, você precisa ver isso. Amélia chamou o marido para observar os desenhos de Miguel. Francisco ficou impressionado não apenas com a qualidade dos desenhos, mas com a forma como o menino havia captado a essência dos lugares e pessoas que retratava. Havia sensibilidade artística ali, algo que certamente não havia herdado de Helena, que ele se lembrava como uma pessoa prática e sem inclinações artísticas. Muito bem, Miguel. Você tem um talento especial, Francisco elogiou sinceramente. O senhor acha mesmo? Acho sim. E talentos como esse devem ser cultivados. Naquela noite, Francisco e Amélia conversaram longamente sobre o futuro de Miguel. A semana de teste estava quase terminando, e eles precisavam tomar uma decisão. Ele é uma criança especial, Francisco, Amélia admitiu. Inteligente, talentoso, bem educado, apesar de todas as dificuldades que passou. Seria um crime deixá-lo voltar para aquela vida de privações. Então, você concorda que devemos ficar com ele? Concordo, mas ainda precisamos decidir como. No quinto dia, doutor. Mendes trouxe notícias que complicaram ainda mais a situação. Havia feito investigações discretas sobre a família Souza e descobrira que eles estavam enfrentando sérias dificuldades financeiras. O chefe da família havia se endividado com apostas e estava pensando em se mudar para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Isso significa que Miguel perderia até mesmo o pouco que tem, Dr. Mendes explicou. Se a família Souza se mudar, ele ficará completamente desamparado. A informação tornou a decisão mais urgente. Francisco não podia permitir que seu possível filho voltasse para uma situação de total abandono. No sexto dia, aconteceu algo que mudou definitivamente a dinâmica da situação. Miguel estava brincando no jardim quando tropeçou e caiu, machucando seriamente o joelho. Francisco, que estava próximo, correu para ajudá-lo, carregando-o no colo até a casa com uma urgência e carinho que surpreenderam a todos, incluindo ele mesmo. Dói muito? Francisco perguntava ansioso enquanto o Dr. Mendes examinava o ferimento. Um pouco, Miguel respondia corajosamente, tentando não chorar. Vai ficar tudo bem, meu menino. Vai ficar tudo bem. A forma como Francisco havia dito meu menino não passou despercebida por ninguém. Havia algo de instintivo, paternal naquele momento de cuidado e proteção. Enquanto o Dr. Mendes cuidava do ferimento, Miguel segurou a mão de Francisco com força, buscando conforto. Francisco sentiu uma onda de emoção que não conseguiu conter. Era como se todas as barreiras que havia construído ao redor de seus sentimentos tivessem desabado de uma vez. Obrigado por cuidar de mim, Miguel disse baixinho. Não precisa agradecer. Francisco respondeu, apertando suavemente a mão do menino. É isso que as pessoas fazem umas pelas outras quando se importam. Naquela noite, Francisco tomou uma decisão definitiva. Procurou Amélia em seu quarto e encontrou-a costurando, algo que ela fazia quando estava nervosa ou preocupada. Amélia, eu não posso mandá-lo embora. Não posso fingir que não sei que ele é meu filho. Não posso abandoná-lo uma segunda vez. Amélia colocou a costura de lado e olhou para o marido. Eu sei, Francisco. Eu vi como você reagiu quando ele se machucou hoje. Vi como ele confia em você. Como vocês se conectaram naturalmente. Seria desumano separá-los agora. E você? Como se sente em relação a tudo isso? Amélia suspirou profundamente. Eu me sinto assustada,
mas também esperançosa. Durante anos eu sonhei em ter um filho para cuidar, para amar, para educar. Miguel pode não ter nascido de mim, mas ele precisa de uma mãe tanto quanto precisa de um pai. Então estamos decididos? Estamos decididos. Miguel fica. Agora precisamos decidir como vamos estruturar isso oficialmente. A decisão estava tomada, mas os desafios práticos estavam apenas começando. Como integrar Miguel à família sem causar um escândalo? Como lidar com as questões legais? Como preparar o menino para uma mudança tão radical em sua vida? Essas eram perguntas que precisariam ser respondidas nos próximos dias. Mas Francisco sentia-se aliviado por ter finalmente assumido sua responsabilidade paterna. Pela primeira vez em uma semana, conseguiu dormir tranquilo, sabendo que havia tomado a decisão certa. Na manhã do 7º dia, Francisco reuniu coragem para ter a conversa mais importante de sua vida com Miguel. Encontrou o menino no jardim, desenhando as flores que Amélia cultivava com tanto cuidado. O ferimento no joelho estava cicatrizando bem, mas Miguel ainda mancava ligeiramente. Miguel, preciso conversar com você sobre algo muito importante, Francisco disse, sentando-se na grama ao lado do menino. Eu fiz alguma coisa errada, senhor? Miguel perguntou imediatamente, o medo transparecendo em seus olhos. A experiência havia lhe ensinado que conversas importantes geralmente significavam mudanças ruins. Não fez nada errado. Na verdade, é sobre seu futuro aqui conosco. Miguel parou de desenhar e prestou total atenção, seu coração acelerando. Miguel, durante esta semana, eu e Dona Amélia tivemos tempo para conhecê-lo melhor. Você é um menino especial, inteligente, respeitoso, talentoso. E nós gostaríamos muito que você ficasse aqui permanentemente. Os olhos de Miguel se arregalaram. Permanentemente? Para sempre? Para sempre, como parte da nossa família. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Mas por quê? Por que vocês fariam isso por mim? Francisco respirou fundo. Havia ensaiado essa conversa mentalmente várias vezes, mas agora que chegara o momento, as palavras pareciam inadequadas para expressar uma verdade tão complexa. Miguel, você se lembra de sua mãe ter dito que você tinha os mesmos olhos de alguém especial? Lembro, sim. E você se lembra de ela ter guardado uma foto de jornal que a deixava triste? Miguel assentiu, curioso sobre onde aquela conversa levaria. Eu acredito... Não, eu tenho quase certeza de que eu sou a pessoa da foto. Eu acho que sou seu pai, Miguel. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Miguel olhou fixamente para Francisco, seus olhos verdes percorrendo cada traço do rosto do homem à sua frente. Lentamente, como se uma compreensão gradual estivesse tomando forma em sua mente, ele começou a ver as semelhanças que todos os outros já haviam notado. Meu pai, ele sussurrou. Sim, eu conheci sua mãe quando ela trabalhou aqui. Nós nos tornamos próximos, mas ela foi embora sem me contar que estava esperando você. Se eu soubesse, Miguel, juro que teria cuidado de vocês dois. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do menino. Então minha mãe não mentiu quando dizia que meu pai era um homem bom? A pergunta atingiu Francisco como uma punhalada. Sua mãe disse isso? Dizia que, mesmo não me conhecendo, meu pai era um homem bom e honrado. Que um dia eu entenderia por que ele não estava comigo, mas que isso não significava que ele não me amava. Francisco sentiu lágrimas brotarem em seus próprios olhos. Helena havia protegido sua memória mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Havia escolhido deixar o filho acreditar que foi abandonado por necessidade, não por desinteresse. Sua mãe era uma mulher extraordinária, Miguel. E ela estava certa. Eu não sabia que você existia, mas se soubesse teria amado você desde o primeiro momento. Miguel se jogou nos braços de Francisco, soluçando. Todos os anos de dúvidas, de se perguntar por que seu pai não estava por perto, de se sentir incompleto, derramaram-se em lágrimas de alívio e alegria. Isso significa que eu não vou mais ficar sozinho? Ele perguntou entre os soluços. Significa que você nunca mais vai ficar sozinho. Você tem uma família agora. Eu, Dona Amélia e todos nesta casa que já se afeiçoaram a você.
Neste momento, Amélia apareceu no jardim. Ela havia observado a cena de longe, respeitando a privacidade do momento, mas agora se aproximava com um sorriso carregado de emoção. Miguel, ela disse suavemente, você gostaria que eu fosse sua mãe? Não para substituir a memória da sua mãe verdadeira, mas para cuidar de você daqui para frente. Miguel olhou para Amélia com novos olhos. Durante a semana, havia percebido a gentileza dela, sua paciência, o cuidado com que o tratava. A senhora realmente quer isso? Quero muito. Durante anos eu sonhei em ter um filho para amar e cuidar. Você seria uma bênção na minha vida. Então eu posso chamar vocês de papai e mamãe? Pode sim, meu filho. Francisco respondeu, a palavra filho saindo naturalmente pela primeira vez. Os três se abraçaram no jardim, formando uma família improvável, mas genuína. Dona Maria, que observava da janela da cozinha, fez o sinal da cruz e sussurrou uma oração de gratidão. Nos dias seguintes, Francisco e Amélia trabalharam para oficializar a situação de Miguel. Decidiram pela estratégia da adoção formal, apresentando-o publicamente como uma criança órfã que haviam decidido acolher por caridade cristã. Dr. Mendes e Padre Antônio ajudaram com a documentação necessária, garantindo que tudo fosse feito legalmente. A história oficial era que Miguel era filho de uma antiga funcionária da fazenda que havia morrido, deixando o menino desamparado. Os Martinelli, tocados pela situação, decidiram adotá-lo e dar-lhe uma oportunidade de vida melhor. Era uma versão editada da verdade, mas que protegia a reputação da família enquanto garantia um futuro seguro para Miguel. A reação na comunidade local foi surpreendentemente positiva. Francisco e Amélia eram respeitados por sua generosidade e trabalhos sociais, e a adoção de Miguel foi vista como mais um exemplo de sua bondade cristã. Algumas pessoas notaram a semelhança física entre Francisco e o menino, mas atribuíram isso à coincidência ou à tendência das crianças adotadas de imitar os pais adotivos. Miguel começou a ter aulas particulares com o professor que atendia os filhos de outras famílias importantes da região. Mostrou-se um aluno excepcional, absorvendo conhecimento com a sede de quem havia sido privado de educação formal. Suas habilidades artísticas também foram cultivadas, com Amélia providenciando materiais melhores e até mesmo organizando para que ele tivesse algumas aulas com um artista de São Paulo. A transformação física do menino foi notável. Com alimentação adequada, cuidados médicos regulares e a segurança emocional de ter uma família, Miguel cresceu visivelmente mais forte e saudável. Mas foi a transformação emocional que mais impressionou a todos. A criança assustada e cautelosa havia dado lugar a um menino confiante, sorridente, cheio de sonhos e possibilidades. 3 meses após a adoção oficial, Francisco estava em seu escritório quando Miguel bateu na porta. Papai, posso entrar? Francisco sorriu ao ouvir a palavra papai. Ainda se emocionava toda vez que Miguel a usava. Claro, filho. O que precisa? Eu queria agradecer, Miguel disse seriamente. Agradecer por quê? Por ter me encontrado, por ter me trazido para casa, por ter me dado uma família. Miguel fez uma pausa. Eu sei que o senhor é meu pai de verdade, não só adotivo. Francisco ficou surpreso. Eles haviam decidido manter a versão oficial da adoção, mesmo dentro de casa, pelo menos por enquanto. Como você sabe? Eu sempre soube, desde aquele primeiro dia no jardim, quando o senhor disse que eu tinha os seus olhos. E não me importo que outras pessoas não saibam a verdade. O importante é que nós sabemos. Francisco abraçou o filho, sentindo uma gratidão imensa pelo destino que havia trazido Miguel de volta à sua vida. Eu também agradeço, filho, por ter me dado a chance de ser pai, por ter me ensinado o que realmente importa na vida. O que realmente importa, papai? Família, amor, cuidar das pessoas que amamos. Essas são as únicas coisas que realmente importam. Miguel sorriu e abraçou o pai mais forte. Do lado de fora do escritório, Amélia escutava a conversa com lágrimas nos olhos, grata por ter tido a coragem de abrir seu coração para aquele menino que havia transformado suas vidas para sempre.
2 anos haviam se passado desde que Miguel se tornara oficialmente um Martinelli. Agora, com 14 anos, havia crescido consideravelmente, e sua semelhança com Francisco tornara-se ainda mais pronunciada. Era impossível para qualquer pessoa que os visse juntos não perceber os traços familiares, mas a versão oficial da adoção havia se consolidado na comunidade, e poucos ousavam questionar publicamente. Miguel havia se tornado um jovem exemplar. Seus estudos progrediam excepcionalmente bem. Ele dominava não apenas português e matemática, mas também havia aprendido francês e começado a estudar administração de negócios, demonstrando interesse genuíno em compreender os aspectos comerciais da fazenda. Suas habilidades artísticas também floresceram. Suas pinturas começaram a chamar a atenção até mesmo em São Paulo, onde algumas foram exibidas em galerias menores. Francisco sentia um orgulho paterno que crescia a cada dia. Começara a incluir Miguel nas decisões importantes da fazenda, ensinando-lhe sobre mercado de café, negociação com compradores, gestão de funcionários e planejamento de plantações. O rapaz absorvia tudo com entusiasmo e fazia perguntas inteligentes que às vezes surpreendiam até mesmo Francisco. "Papai", Miguel disse certa manhã, enquanto revisavam os livros de contabilidade, "tenho observado que nossos custos de produção aumentaram muito nos últimos meses. Você acha que poderíamos implementar algumas mudanças para otimizar o processo?" Francisco sorriu, impressionado com a observação perspicaz do filho. "Que tipo de mudanças você tem em mente?" "Bem, notei que estamos perdendo muito tempo no transporte dos grãos das áreas mais distantes até o centro de processamento. Se construíssemos um posto intermediário de armazenamento, poderíamos reduzir significativamente os custos de transporte e aumentar a eficiência." A sugestão era brilhante, e Francisco percebeu que Miguel havia herdado não apenas seus traços físicos, mas também sua capacidade de visão empresarial. "É uma excelente ideia, filho. Vamos estudar a viabilidade e talvez implementar isso na próxima safra." Miguel sorriu, sentindo-se verdadeiramente parte do negócio da família. Mas sua felicidade foi interrompida por uma conversa que ouviu acidentalmente entre 2 funcionários mais antigos da fazenda. "Você viu como o menino adotado está se metendo nos negócios do patrão?" comentou um deles. "Daqui a pouco vai querer mandar na fazenda como se fosse filho de sangue." "É mesmo. O patrão está sendo bonzinho demais com ele. Criança pobre que vira rica assim de repente sempre causa problema." Miguel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo após 2 anos, ainda havia pessoas que o viam como um intruso, como alguém que não pertencia verdadeiramente àquela família. A dor foi intensa, mas também despertou nele uma determinação feroz de provar seu valor. Naquela noite, Miguel procurou Francisco em seu escritório. "Papai, posso fazer uma pergunta séria?" "Claro, filho. O que está te preocupando? As pessoas sempre vão me ver como um menino adotado que não merece estar aqui?" Francisco ficou surpreso com a pergunta. "Por que você está pensando nisso?" Miguel contou sobre a conversa que havia ouvido. Francisco sentiu raiva dos funcionários, mas também compreendeu a insegurança do filho. "Miguel, ouça bem o que vou te dizer." Francisco falou seriamente. "Não importa o que outras pessoas pensam ou falam. Você é meu filho em todos os sentidos que realmente importam. Você tem meu sangue, mas mais importante que isso, você tem meu amor, meu respeito e minha confiança. Um dia tudo isso aqui será seu, não por adoção, mas por direito. Mas e se alguém questionar meu direito de herdar? E se disserem que um filho adotivo não deveria ficar com tudo?" Francisco pensou cuidadosamente antes de responder. Havia chegado o momento de considerar uma decisão que vinha adiando há meses. "Miguel, e se eu te dissesse que há uma forma de garantir legalmente que você é reconhecido como meu filho biológico?" "Como assim?" "Eu poderia fazer o reconhecimento oficial de paternidade, mudar sua certidão de nascimento para mostrar que você é meu filho legítimo. Isso eliminaria qualquer questionamento futuro sobre seus direitos." Miguel ficou em silêncio por um longo momento, processando as implicações. "Mas isso não causaria um escândalo? As pessoas não iam descobrir a verdade sobre minha mãe e o senhor?" "Possivelmente. Mas você vale qualquer escândalo, Miguel.
E talvez seja a hora de parar de nos escondermos atrás de meias verdades. E a mamãe Amélia? Como ela se sentiria? Vamos conversar com ela juntos. Quando procuraram Amélia, ela estava bordando no jardim de inverno, aproveitando a luz suave da tarde. Ela ouviu a proposta de Francisco com atenção, sua expressão revelando uma mistura de preocupação e determinação. Francisco, você tem certeza de que quer fazer isso? Ela perguntou. Uma vez que fizermos o reconhecimento oficial, não há como voltar atrás. Todos saberão que Miguel é seu filho biológico. Tenho certeza. Miguel merece ter sua verdadeira identidade reconhecida. Amélia olhou para Miguel, que aguardava ansiosamente sua resposta. E você, meu filho? Como se sente em relação a isso? Eu gostaria muito de ser oficialmente reconhecido como filho do papai. Mas não quero que isso cause problemas para vocês ou para nossa família. Amélia levantou-se e abraçou Miguel. Meu querido, você já é nosso filho em todos os aspectos que importam. Se o reconhecimento oficial vai te dar mais segurança e felicidade, então é isso que devemos fazer. Tem certeza, mamãe? Tenho certeza. Além do mais, ela sorriu. Talvez seja a hora de mostrar para aqueles funcionários mexeriqueiros que você não é apenas um menino adotado, mas o herdeiro legítimo desta fazenda. A decisão estava tomada. Dr. Mendes foi consultado sobre os procedimentos legais, e Padre Antônio foi chamado para dar sua bênção moral à decisão. Ambos concordaram que era a coisa certa a fazer. O processo de reconhecimento de paternidade foi iniciado discretamente. Dr. Mendes, que havia testemunhado toda a situação desde o início, providenciou a documentação médica necessária, incluindo um relatório detalhado sobre as semelhanças físicas entre pai e filho que havia observado anos atrás. Enquanto aguardavam a conclusão dos procedimentos legais, Francisco decidiu preparar Miguel para as possíveis reações da comunidade. Filho, quando isso se tornar público, algumas pessoas podem reagir de forma negativa. Podem fazer comentários maldosos sobre sua mãe, sobre mim, sobre nossa família. Você precisa estar preparado para isso. Eu estou preparado, papai. Minha mãe me ensinou a ser forte, e vocês me ensinaram a ter orgulho de quem sou. E se alguém disser algo ofensivo sobre Helena? Os olhos de Miguel brilharam com determinação. Vou defender a memória da minha mãe. Ela foi uma mulher honrada que fez o melhor que pôde em uma situação difícil. E vou defender vocês também, porque são a família que escolhi e que me escolheu. Francisco sentiu um orgulho imenso do jovem que Miguel havia se tornado. Forte, íntegro, leal. Tudo que um pai poderia desejar em um filho. A tempestade estava prestes a começar, mas a família Martinelli enfrentaria unida qualquer adversidade que viesse pela frente. A verdade, por mais complicada que fosse, sempre era preferível às meias-verdades e aos segredos que haviam carregado por tanto tempo. 3 semanas após iniciar o processo de reconhecimento oficial de paternidade, Francisco recebeu a ligação que tanto esperava e temia. Dr. Mendes confirmou que toda a documentação estava pronta e que Miguel seria legalmente reconhecido como seu filho biológico. A certidão de nascimento seria alterada, removendo qualquer referência à adoção e estabelecendo Francisco Martinelli como pai legítimo. Francisco, Dr. Mendes disse pelo telefone, uma vez que assinarmos esses documentos, a informação se tornará pública. Os cartórios têm obrigação de manter registros que podem ser consultados, e você conhece como funciona uma cidade pequena. Estou preparado para as consequências, Francisco respondeu com convicção. No dia marcado para a assinatura, Francisco, Amélia e Miguel se dirigiram ao cartório de registro civil. Miguel usava seu melhor terno, um presente de Amélia, e caminhava com a postura ereta que havia desenvolvido nos últimos anos. Não era mais o menino assustado e maltrapilho que Francisco encontrara na plantação. Era um jovem confiante, educado e determinado. O escrivão, Sr. Alvarenga, conhecia a família Martinelli há décadas. Quando viu os documentos, não conseguiu disfarçar a surpresa. Senhor Francisco, isso significa que o jovem Miguel é meu filho biológico, sim. Estamos corrigindo uma situação que deveria ter sido resolvida há muito tempo. Sr. Alvarenga ajustou os óculos nervosamente.
Era um homem discreto por natureza, mas sabia que aquela informação seria impossível de manter em segredo. Compreendo. Bem, tudo está em ordem. Só preciso das assinaturas de vocês. Quando Francisco assinou o documento, Miguel sentiu uma emoção inexplicável. Oficialmente, pela primeira vez na vida, tinha um pai registrado em seus documentos. Não era mais um órfão, era Miguel Martinelli, filho legítimo de Francisco Martinelli. Como se sente, filho? Francisco perguntou quando saíram do cartório. Sinto como se finalmente fosse completo, papai. Como se todas as peças da minha vida tivessem se encaixado no lugar certo. Amélia abraçou os 2 homens de sua vida. Agora somos uma família completa, oficial e definitivamente. A notícia se espalhou pela cidade com a velocidade típica de pequenas comunidades. Em menos de 48 horas, todos sabiam que Miguel não era um menino adotado por caridade, mas o filho biológico do poderoso Francisco Martinelli. As reações foram variadas e intensas. Na igreja, durante a missa de domingo, Padre Antônio fez questão de abordar o assunto. Meus irmãos, tenho ouvido muitos comentários sobre a família Martinelli nas últimas semanas. Quero lembrar a todos que julgar o próximo é pecado e que uma criança nunca é responsável pelas circunstâncias de seu nascimento. Miguel é um jovem exemplar e sua família merece nosso respeito, não nossa fofoca. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar a situação com tranquilidade. Dona Eulália Pereira, uma das matronas mais influentes da sociedade local e conhecida por sua língua afiada, organizou um encontro em sua casa com outras senhoras da alta sociedade. Vocês percebem o que isso significa? Ela dizia para o grupo reunido em sua sala de visitas. Francisco Martinelli teve um caso com uma empregada doméstica e agora quer que aceitemos isso como se fosse normal. Mas o menino não tem culpa, ponderou Dona Margarida, uma senhora mais moderada. Claro que não tem culpa, mas aceitar essa situação é o mesmo que dizer que homens casados podem ter casos com empregadas, sem consequências sociais. As críticas chegaram aos ouvidos de Francisco através de amigos bem-intencionados. Alguns sugeriam que ele deveria ter mantido Miguel como filho adotivo, evitando o escândalo. Outros defendiam sua decisão, admirando sua coragem em assumir publicamente a paternidade. O verdadeiro teste veio quando Francisco, Amélia e Miguel apareceram juntos no baile beneficente anual da igreja, o evento social mais importante da cidade. O salão paroquial ficou em silêncio quando eles entraram. Todos os olhos se voltaram para a família, alguns curiosos, outros críticos, poucos amigáveis. Miguel, que nunca havia participado de um evento social dessa magnitude, sentiu-se momentaneamente intimidado. Mas Francisco colocou a mão em seu ombro de forma protetora e Amélia entrelaçou seu braço no dele. Juntos, caminharam pelo salão com dignidade. Boa noite, Francisco, cumprimentou o Coronel Silveira, um dos fazendeiros mais respeitados da região. Miguel, que bom ver você aqui. Soube que suas notas em matemática são excepcionais. Boa noite, Coronel. Obrigado. Tenho me esforçado muito nos estudos. Miguel respondeu educadamente. A atitude do Coronel Silveira deu o tom para outros convidados mais respeitosos. Gradualmente, outras pessoas se aproximaram para cumprimentar a família, demonstrando que, apesar das fofocas, ainda havia respeito pela posição social dos Martinelli. Mas nem tudo foi tranquilo. Durante a noite, Miguel ouviu comentários sussurrados que não eram destinados aos seus ouvidos. Filho de empregada que agora se acha nobre, murmurou alguém. A mãe dele conseguiu o que queria, garantir o futuro do filho, disse outra voz maliciosa. Cada comentário era como uma facada, mas Miguel manteve a compostura. Lembrou-se das palavras de sua mãe verdadeira. Seja sempre forte, meu filho. As pessoas vão tentar te diminuir, mas você vale muito mais do que imaginam. O momento mais tenso da noite chegou quando Dona Eulália se aproximou diretamente de Amélia. Minha cara Amélia, devo admitir que admiro sua generosidade em aceitar essa situação. Generosidade? Amélia respondeu com um sorriso controlado. Não vejo como generosidade, Eulália. Vejo como amor maternal. Miguel é meu filho tanto quanto é de Francisco. Mesmo sabendo das circunstâncias?
principalmente por causa das circunstâncias. Uma criança que cresceu sem pai e perdeu a mãe merece todo o amor que podemos oferecer. A resposta de Amélia foi ouvida por várias pessoas próximas, e muitas assentiram aprovando. Dona Eulália, percebendo que sua tentativa de criar constrangimento havia falhado, retirou-se com um sorriso forçado. Mais tarde, naquela noite, já em casa, Miguel procurou os pais no jardim, onde costumavam conversar nas noites mais importantes. Papai, mamãe, eu percebi as reações das pessoas hoje. Algumas foram ruins. Vocês se arrependem de ter tornado pública nossa situação? Francisco e Amélia trocaram olhares. Era uma pergunta que ambos haviam feito a si mesmos durante a noite. Miguel, Francisco respondeu. Eu prefiro enfrentar a crítica de pessoas pequenas a viver escondendo quem você realmente é. Você é meu filho, e tenho orgulho disso. Quem não consegue aceitar isso é problema deles, não nosso. E além do mais, Amélia acrescentou, as pessoas que realmente importam reagiram bem. O Coronel Silveira, Dr. Mendes, Padre Antônio, Dona Maria, todos eles nos apoiaram. As fofocas vão passar, mas nossa família é para sempre. Miguel sorriu, sentindo-se mais seguro. Obrigado por lutarem por mim. Prometo que vou continuar me esforçando para ser digno do nome Martinelli. Você já é digno, filho. Sempre foi, Francisco disse, abraçando o rapaz. Naquela noite, enquanto a cidade dormia ainda sussurrando sobre os acontecimentos do baile, a família Martinelli dormiu tranquila. Haviam enfrentado seu primeiro grande teste público como família completa e oficial, e haviam saído vitoriosos. O pior havia passado, e agora poderiam focar no que realmente importava. Construir juntos um futuro baseado no amor, no respeito mútuo e na verdade. O reconhecimento oficial havia custado alguns relacionamentos sociais superficiais, mas havia solidificado os laços verdadeiros e importantes. Miguel Martinelli estava pronto para assumir seu lugar no mundo como filho legítimo do rei do café, com toda a responsabilidade e privilégio que isso representava. 5 anos haviam se passado desde o reconhecimento oficial de Miguel como filho legítimo de Francisco Martinelli. Agora, aos 19 anos, Miguel havia se transformado em um jovem impressionante, alto, elegante, com a mesma presença imponente do pai, mas temperada por uma sensibilidade artística e uma compaixão social que eram unicamente suas. Havia terminado seus estudos secundários com distinção e acabara de retornar de São Paulo, onde passara 2 anos estudando administração de empresas e belas artes. A fazenda Martinelli havia prosperado ainda mais sob a parceria entre pai e filho. As inovações sugeridas por Miguel, incluindo o posto intermediário de armazenamento e novos métodos de processamento, haviam aumentado significativamente a produtividade e os lucros. Mais importante ainda, Miguel havia convencido Francisco a implementar um programa de educação para os filhos dos trabalhadores e a construir casas melhores para as famílias que viviam na propriedade. Papai, Miguel dizia sempre que Francisco questionava os custos desses programas sociais. Uma empresa só é verdadeiramente próspera quando todos os que contribuem para seu sucesso também se beneficiam dele. Era uma filosofia que Francisco havia aprendido a admirar e adotar. Aos 55 anos, percebia que seu filho havia herdado não apenas seus talentos para os negócios, mas também havia desenvolvido uma consciência social que ele próprio levara décadas para adquirir. Nesta manhã específica de março de 1960, Francisco acordou com uma sensação estranha no peito. Não era dor exatamente, mas uma pressão incômoda que o deixou preocupado. Decidiu não mencionar nada a Amélia ou Miguel. Não queria preocupá-los desnecessariamente. Durante o café da manhã, Miguel apresentou uma proposta que havia estado desenvolvendo durante seus estudos em São Paulo. Papai, tenho uma ideia que pode revolucionar nossos negócios. E se, em vez de apenas vender café em grão, começássemos a produzir café torrado e moído com nossa própria marca? Francisco ergueu as sobrancelhas, intrigado. Continue. Podemos controlar toda a cadeia de produção, do plantio à xícara do consumidor final.
Isso aumentaria drasticamente nossos lucros e criaria uma marca própria. Já pesquisei o mercado em São Paulo. Há uma demanda crescente por café de qualidade superior. E qual seria o investimento inicial? Miguel apresentou cálculos detalhados, projeções de mercado e um plano de negócios completo. Francisco ficou impressionado com a maturidade e profundidade da proposta. Era exatamente o tipo de visão inovadora que poderia levar os negócios da família ao próximo nível. É uma proposta brilhante, filho. Vamos implementá-la gradualmente, testando primeiro no mercado local. Amélia, agora com 50 anos, mas ainda elegante e vibrante, observava a conversa entre marido e filho com um sorriso de satisfação. Ver como Miguel havia amadurecido e como Francisco o tratava como verdadeiro parceiro nos negócios enchia seu coração de orgulho maternal. Após o café da manhã, Francisco e Miguel saíram para sua caminhada matinal pela fazenda, um ritual que mantinham há anos. Era durante essas caminhadas que discutiam os negócios mais importantes e fortaleciam sua relação pai-filho. Miguel, Francisco disse enquanto observavam os trabalhadores iniciando suas atividades diárias, eu quero que você saiba que considero estes últimos anos os melhores da minha vida. Por quê, papai? Porque finalmente entendi o verdadeiro significado de sucesso. Não é apenas ter dinheiro ou propriedades. É ter uma família que ama. É contribuir positivamente para a vida das pessoas ao seu redor. É deixar um legado que vai além dos bens materiais. Miguel ficou tocado pela profundidade das palavras do pai. Você sempre foi meu exemplo de homem de sucesso, papai. Desde aquele primeiro dia quando me trouxe para casa. E você se tornou muito mais do que eu jamais poderia ter imaginado. Não apenas herdou meus negócios, você os melhorou. Não apenas levou o nome Martinelli, você o honrou. Pararam em frente ao local onde Francisco havia encontrado Miguel pela primeira vez, anos atrás. O local havia se tornado especial para ambos, um símbolo do momento que mudara suas vidas para sempre. Sabe, filho, às vezes penso em como seria diferente se eu não tivesse vindo fazer a inspeção naquele dia. Ou se você não estivesse trabalhando exatamente naquele local. Mas você veio, e eu estava lá. Mamãe Helena sempre dizia que o destino tem uma forma de corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. Francisco sorriu ao ouvir Miguel mencionar Helena. Com o passar dos anos, o rapaz havia encontrado um equilíbrio saudável entre honrar a memória de sua mãe biológica e amar Amélia como mãe adotiva. Ambas as mulheres tinham seu lugar especial em seu coração. Falando em destino, Miguel disse com um sorriso travesso, há algo que preciso contar para você e para a mamãe. O que é? Conheci alguém em São Paulo, uma moça especial, Isabela Carvalho, filha do dono de uma das maiores importadoras de café da cidade. Francisco parou de caminhar, surpreso e animado. Uma moça especial? Muito especial. Ela é inteligente, educada, linda e... Bem, ela sabe toda a minha história e não se importa com as circunstâncias do meu nascimento. Na verdade, admira como nossa família lidou com tudo. E você... Você está apaixonado? Miguel corou ligeiramente. Estou, papai, e acho que ela também está por mim. Francisco abraçou o filho com força. Então, quando vamos conhecê-la? Eu estava pensando em convidá-la para passar algumas semanas aqui na fazenda. O que você acha? Acho que sua mãe vai ficar eufórica. Ela já estava se perguntando quando você traria uma namorada para casa. Riram juntos, e Francisco sentiu novamente aquela pressão no peito. Desta vez foi mais intensa, fazendo-o se apoiar discretamente numa árvore próxima. Papai, você está bem? Miguel perguntou, notando a palidez súbita no rosto do pai. Só um pouco cansado, filho. Acho que devemos voltar para casa. Durante o caminho de volta, Francisco refletia sobre a conversa. Miguel estava crescendo, encontrando seu próprio caminho no amor, preparando-se para formar sua própria família. Era o ciclo natural da vida, mas também significava que sua função como pai estava evoluindo. Naquela noite, durante o jantar, Miguel compartilhou a notícia sobre Isabela com Amélia, que reagiu exatamente como Francisco havia previsto, com alegria maternal e imediatas preocupações sobre preparativos para receber a moça adequadamente.
Ela sabe montar a cavalo? Amélia perguntou. Precisamos preparar o quarto de hóspedes principal. E quanto tempo ela vai ficar? Preciso planejar jantares, talvez convidar algumas famílias importantes para conhecê-la. Mamãe, Miguel riu, você está se empolgando demais. Isabela é uma pessoa simples, apesar da posição social da família dela. Ela vai gostar da fazenda exatamente como ela é. Francisco observava a animação da família com um sorriso no rosto, mas sua mente estava em outro lugar. A pressão no peito persistia, e ele começava a suspeitar que não era apenas cansaço. Decidiu procurar Dr. Mendes discretamente no dia seguinte. Mais tarde, quando Miguel havia se retirado para seu quarto, Francisco e Amélia ficaram sozinhos no jardim de inverno. Francisco, Amélia disse suavemente, você está bem? Notei que você estava quieto durante o jantar. Francisco hesitou. Não queria preocupar Amélia, mas também não conseguia esconder completamente sua inquietação. Estou apenas reflexivo. Ver Miguel crescendo assim, apaixonado, pronto para formar sua própria família, me faz pensar no tempo que passa. Ele se tornou um homem maravilhoso, não foi? Se tornou. E muito disso é mérito seu, Amélia. Você foi uma mãe extraordinária para ele. Nós fomos pais extraordinários, Francisco. Juntos. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas no céu claro da fazenda. Amélia, Francisco disse finalmente, quero que você saiba que encontrar Miguel foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Ele não apenas me deu a chance de ser pai, ele transformou nossa família, nosso casamento, nossa perspectiva de vida. Eu sei, meu amor, e ele sabe também. Você já disse isso para ele? Disse hoje, durante nossa caminhada, mas acho que nunca é demais repetir. Amélia segurou a mão do marido. Então vamos ter muitas oportunidades de repetir. Vamos ver Miguel se casar. Vamos conhecer nossos netos. Vamos envelhecer juntos vendo nossa família crescer. Francisco apertou a mão de Amélia, desejando silenciosamente que ela estivesse certa sobre terem muito tempo pela frente. A pressão no peito parecia sussurrar algo diferente, mas ele afastou esses pensamentos sombrios. Esta noite era para celebrar. Celebrar o amor, a família e todas as bênçãos inesperadas que a vida havia trazido. Na manhã seguinte, Miguel acordou cedo e encontrou Francisco já no escritório, trabalhando nos planos para a nova linha de café torrado. Lado a lado, pai e filho desenhavam o futuro dos negócios da família, sem saber que estavam criando não apenas um plano empresarial, mas também um legado duradouro de amor, determinação e triunfo sobre as adversidades. A história, que começara com um menino de olhos verdes trabalhando numa plantação de café, havia se transformado numa saga de família, perdão e segundas chances. E ainda havia muito mais por vir.